Capítulo 1, dos versículos 19 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que nos atos que já praticamos aqui, o Senhor foi louvado, ó Deus. Ó Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui para sermos edificados pelo Senhor, ó Deus, não para fazer uma obra que é nossa, ó Deus, mas uma obra que é tua, ó Pai, que o Senhor nos auxilia todos os dias, ó Deus. Nós te louvamos por isso e te pedimos o teu auxílio nesse momento, porque tão pecadores que somos, ó Pai, incapazes de produzir verdade que seja, ou de produzir, ó Deus, edificação por nós mesmos, mas vindos do Senhor, ó Deus, auxiliados pelo Senhor, acreditamos e confiamos, ó Deus, que o Senhor é capaz de nos edificar e nos tornar, ó Deus, pessoas, ó Pai, servos fiéis ao Senhor, verdadeiros, ó Deus. Por isso é o que te pedimos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, imagine que haja um grupo de prisioneiros numa caverna, e essas pessoas estão lá, naquela escuridão daquela caverna, desde o início da vida, desde quando se entendem por gente, elas estão naquele local. E aí elas, de repente, estão aprisionadas em correntes, e a única coisa que elas conseguem ver, assim, de longe, projetado numa parede à frente deles, alguns objetos se movendo, alguns sons que eles não conseguem compreender ao certo o que são esses sons, e projetados algumas silhuetas, algumas sombras mesmo, de criaturas que eles não conhecem. E aí, depois que eles conseguem ver essas imagens distorcidas, eles ficam tentando imaginar o que seria aquilo, e de repente acontece de um desses homens ser libertado dessas correntes, e aí ele, quando tem contato pela primeira vez com o mundo exterior, esse homem se choca um pouco, né, porque a luz toda incomoda naquele primeiro momento, e ele consegue perceber a realidade daquilo que ele via só a projeção no início. Eram só, de fato, formas que ele não conseguia compreender, e agora ele conseguia enxergar uma realidade, um universo, uma situação totalmente mais profunda, e há uma compreensão maior daquilo que acontecia. E a esse homem é dada uma escolha. Ele tinha que fazer uma escolha de duas opções. Ou ele retornava para a caverna e ajudava os que ficaram presos lá, ou ele continuava desfrutando desse momento de liberdade e de conhecimento desse mundo exterior novo que ele estava tendo primeiro contato. E aí, meus irmãos, adiante dessas duas opções, há consequências, né? A opção mais fácil seria manter-se, né, contente e desfrutar da sua liberdade.
mas talvez essa não fosse a melhor opção, a opção mais correta, vamos dizer assim. E a segunda era justamente ir até lá e correr o risco de, por exemplo, sofrer acusações ou oposição forte daqueles que estavam vivendo uma realidade que ele viveu, mas que era só uma projeção do verdadeiro, do real. Para aqueles que conhecem, eu acredito que aqui alguns conhecem, essa famosa alegoria do mito da caverna de Platão. Acho que é uma das alegorias mais famosas que temos no campo da filosofia. E essa história é justamente um fragmento, uma representatividade do que nós somos, de como nós somos, da realidade em que nós estamos inseridos e como os nossos preconceitos, os nossos sentidos, as nossas concepções equivocadas sobre a realidade, como a nossa vivência e a nossa experiência limitada e o nosso conhecimento também limitado, pode fazer com que nós tenhamos uma concepção completamente equivocada da realidade. Então, na verdade, no fundo, a conclusão que nós temos é que aqueles prisioneiros da caverna, eles só viam a projeção daquilo que eles eram mesmo, daquilo que eles eram capazes de perceber e de enxergar. Mas, diante dessa reflexão, o tema de hoje, dessa nossa breve reflexão também, é sobre isso, sobre autoconhecimento e da importância disso para o cristão. Eu acho muito interessante como esse texto aqui, eu tinha colocado, inclusive, como texto do sermão, incluído o versículo 18, apesar de ele ser de outro tema, mas o versículo 18 fala uma coisa, inicia falando uma coisa, na verdade ele conclui, ele finaliza uma ideia, mas a gente vai aproveitar para o nosso texto, porque ele diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago está dizendo aqui que Deus nos formou, nos regenerou, assim como ele nos formou na criação, nos criou, ele nos regenerou, nos transformou novas criaturas pelo poder da sua palavra. E eu acho também bastante pertinente que nesse texto, os últimos versículos dessa perícope, que na verdade os versículos 26, a partir do 26, ele vai nos alertar sobre uma coisa muito central na vida do cristão, que é justamente sobre a questão de refrear a língua, né? Aquele texto que é tão conhecido. E no versículo 16, assim, ele vai dizer: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E aí eu comecei a parar para analisar por que essas coisas estão conectadas de alguma forma nesse texto. Porque, para mim, esse texto aqui, a mensagem central dele é justamente essa questão do poder da palavra de Deus, né? Como a palavra de Deus mostra quem somos. E é por isso que ele utiliza essa figura do espelho. Mas depois eu fui parar para refletir também que o ouvir e o falar são duas coisas que a gente normalmente não faz muito bem juntos, né? Então, mesmo aqueles que são multitarefas, nós nunca vamos fazer essas duas coisas muito bem juntas, simultaneamente. Então, é necessário um momento de silêncio para que você ouça, para que você reflita e para que você realmente compreenda aquilo que está sendo falado. É necessário esse momento do calar-se, do não falar. É preciso empregar um esforço na reflexão, no momento em que nós lemos o que Davi, por exemplo, orou, né? Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração. Eu imagino que deve ter sido um esforço, e como nós fazemos isso, um esforço muito corajoso dele e de quem faz uma oração como essa. Porque é preciso coragem para que você vá até o Senhor, Deus dos exércitos, que sabe como são todos e são todas as coisas, e diz: Deus, mostra-me quem sou. Imagine, meus irmãos, a gravidade de uma declaração como essa.
Porque nós não estamos preparados ou estamos preparados para saber realmente quem somos, como somos. Talvez essa informação seja a informação que possa nos destruir de maneira mais fulminante possível. No entanto, nós temos aqui essa exortação deste livro, dizendo que nós precisamos fazer esse exercício, nós precisamos conhecer a nós mesmos. E aqui, Tiago está falando aqui nesse capítulo sobre justamente essa importância do estar pronto para ouvir. No versículo 19 nós temos aqui, ele dizendo: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Lendo um comentário sobre esse texto, eu observei que esse termo pronto vem do grego, que é o termo táxis, que é de onde vem o nosso transporte pago, o táxi, que é justamente aquele transporte que você quer no momento e você exige que ele seja pronto, just in time, na hora que você pede, você quer que ele esteja pronto para te atender. Ou seja, o ato de ouvir é um ato é uma habilidade extremamente importante para o cristão. O cristão, ele precisa ser hábil, ele precisa estar habilitado para ouvir. Engraçado isso, porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com o que nós vamos falar. Poxa, o crente precisa falar da sua fé. E isso não é uma mentira. Porém, nesse texto, o que nós somos, e se nós formos para vários textos bíblicos sobre o que nós devemos falar e com que frequência nós devemos falar, e em relação ao que nós devemos ouvir, nós vamos perceber que nós somos muito mais ensinados a ouvir do que falar. Para muitos, fazer uma oratória em público, fazer um discurso em público, pode ser até muito mais fácil do que ter a capacidade de ouvir bem. Eu me lembro de um livro que nós estudamos uma vez na classe dos jovens. Lucas, acho que vai poder me ajudar. Instrumentos nas mãos do Redentor, Era do Paul Tripp, Lucas? E eu achava muito fascinante como ele nos ensinava a nos relacionarmos com as outras pessoas como instrumentos de verdade. E ele, nas suas recomendações, ele era muito enfático nessa questão do ouvir. Você precisa ser atento, você precisa ser atencioso no ouvir. Você precisa fazer as perguntas certas no ouvir. Você precisa estar disposto a apresentar disposição no seu coração para ouvir o outro. E isso é uma coisa que da nossa natureza diante do que a gente vive em relação, por exemplo, a WhatsApp, redes sociais, que nós temos as funções lá até de ouvir na velocidade da luz. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje, porque senão nós não somos capazes, nós perdemos ainda mais essa capacidade de ouvir o outro. E aqui, nessa segunda frase que ele vai dizer, nesse segundo período aqui, ele vai dizer tardio para falar. E esse termo aqui do grego é o termo brades, que esse tardio aqui tem uma conotação até de dificuldade comportamental mesmo, ou seja, é uma pessoa que tem uma dificuldade até cognitiva de compreender imediatamente uma informação e responder. Ou seja, é uma pessoa que ela precisa ouvir mais de uma vez a informação. Olha que coisa interessante. Ela não reage, de maneira instantânea a uma informação que ela recebe ou alguma coisa que ela recebe, e ela reflete, ela pensa duas vezes antes de falar. E aí vem aquela grande exortação e recomendação. É oportuno o que nós vamos falar, edifica, transmite graça, vai beneficiar o outro. E aqui a gente observa que essa questão é uma questão muito elementar, muito importante. E ele vai concluir dizendo assim: tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Justamente uma das coisas que a gente percebe quando
perdemos a paciência com alguma situação é a nossa incapacidade de ouvir. É uma das coisas que acontece automaticamente. Nós queremos falar ou nós queremos sair daquele ambiente, não é isso? Então, ele vai dizer isso, que a capacidade de ouvir é totalmente oposta à nossa capacidade, à nossa ira, né? Então, se nós sabemos controlar a nossa ira, se nós somos tardios em nos irarmos, nós somos capazes, sim, de ouvir muito melhor. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de ressaltar justamente essa questão da palavra de Deus, porque esse texto começa dizendo sobre justamente porque nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, e aí ele vai dizer essas coisas tão difíceis, quando ele vai continuar, tão difíceis de nós praticarmos, e aí nós vamos para a lei do Senhor, que vai justamente ter a característica de mostrar quem somos, de elucidar quem somos. Eu gosto muito do Augusto Nicodemos, quando ele diz que esse texto que nós lemos no início do culto de adoração, o Êxodo 20, né, os 10 mandamentos, ele é como se fosse a nossa vida exposta ali, Deus nos mostrando mesmo quem somos. Ele não é uma cartilha, 10 passos que você deve seguir para ser salvo, como muitos poderiam achar, mas ele é justamente aquele diagnóstico da doença do pecado que nós temos, da nossa incapacidade mesmo de seguir a lei. E Paulo vai dizer isso mais tarde, com mais clareza, e vai dizer assim, a lei é boa justamente porque ela manifesta o pecado, né? Então ela vai mostrar o erro, apontar o erro para o ser humano. E aqui nós vamos observar justamente isso nesse texto, nos mandamentos do Senhor, que eles mostram, eles são o diagnóstico de quem somos. Então aqui, continuando, no versículo 21, nós vamos ver que ele vai dizer assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele vai justamente dizer que é necessário uma preparação para ouvir a palavra de Deus. É necessário um momento em que você vai se debruçar sobre aquilo e principalmente para preparar o seu coração. E aqui eu gostaria de ressaltar justamente a parábola do semeador, porque como nós estávamos falando nesse processo de caminhada cristã, nós estávamos falando num dos estudos do Boa Vista, né, da nossa dificuldade que temos de observar elementos verdadeiros e muitas vezes impossibilidade mesmo de observarmos elementos de verdadeira conversão, sinais de verdadeira conversão, porque, afinal de contas, muitas vezes essa palavra é recebida bem em nosso coração, aparentemente, né? Então, lá na parábola do semeador, nós temos aquela sementinha que cai na rocha e ela é recebida com muita alegria naquele início, né? E nós nos congratulamos e nós damos graças a Deus pela palavra do Senhor. Mas depois de um certo tempo, a gente observa que aquilo não frutificou, né? Então, muitas vezes, e aí a gente vai observar, nesse assunto que estávamos falando, né, da perseverança dos santos, por isso que isso gera tanta desídia, tanta discordância no meio cristão, porque muitos acham que um crente pode perder a salvação, porque muitos caminharam por muito tempo conosco e não se firmaram, e há algum tempo eles murcharam, né? E aí nós vamos observar justamente que muitas vezes os sinais que nós observamos de verdadeira conversão, e nós estamos falando aqui de reflexão, de mudança e de conversão, são sinais que nós mesmos somos capazes de fingir, né? De produzir, sem haver um verdadeiro trabalhar do Senhor na vida da pessoa. Então, nós vamos observar vários exemplos bíblicos de pessoas que estavam, às vezes, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, ou aparentemente certa, e, no entanto, não desfrutaram de uma real conversão. Nós vamos citar aqui, por exemplo, a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela estava no contexto completamente, do ponto de vista salvífico, num contexto de vantagem.
ela tinha toda a sua parentela, toda a sua família convertida, haviam sido iluminados pelo Senhor sobre o que estava acontecendo naquela situação. Então, todo o contexto em que ela estava inserida estava favorável para que ela seguisse ao Senhor. No entanto, ela, num ato de descrença, num ato de dúvida e de fraqueza, ela demonstrou que em seu coração ali não era prioridade realmente o seguir ao Senhor. E a gente vai olhar, por exemplo, a história de Uzá, né, que da arca da aliança, aquele que foi morto porque tocou na arca, porque tentou salvar a arca da aliança. Sabemos que aquela situação ali bíblica, se formos para o texto, começou já errado, porque não era para transportar daquela forma a arca, e aí de repente a carroça com os bois tropeçam, a arca cai, quer dizer, a arca quase cai. No momento que Uzá percebe aquilo, ele vai num ato de salvar a arca e de preservar a arca, um ato que possivelmente muitos de nós faria, e aí de repente ele é morto e fulminado, porque ele não podia tocar na arca. A arca representava a presença de Deus, havia muita reverência sobre a arca, então não era para manusear a arca de qualquer jeito, e ninguém deveria tocar. E aí aquilo assusta, provavelmente, né? Assusta as pessoas, mas Uzá queria só proteger a arca, e esse é um ato que nós, seres humanos de fora, podemos pensar, esse seria um bom ato, um ato digno, um ato até heróico, salvar a arca. Mas aí, depois que nós vemos tudo o que aconteceu, nós podemos observar assim, aquilo ali poderia trazer muita vaidade para aquele homem, né? E era desobediência também. E aqui nós temos outro exemplo também de Ananias e Safira. Ananias e Safira trouxeram a oferta dos bens que tinham vendido. A igreja do Senhor era mantida dessa forma, a igreja primitiva. Aqueles que tinham melhor condição, eles vendiam os seus bens e mantinham a igreja e mantinham os irmãos que tinham menor poder aquisitivo. E aí eles chegam diante da igreja e relatam, como fica claro no texto lá em Atos 5, que de alguma forma eles tentaram enganar, eles tentaram se passar por melhores, e aí dizendo que haviam doado todo o valor. Olha aqui, um ato gratuito, um ato completamente espontâneo, que não era exigido deles, e esse ato, de repente, por ser acobertado por uma mentira para se envaidecer, acaba que Deus realiza juízo sobre aquele casal, e eles morrem. Então, se nós formos para os exemplos bíblicos, são inúmeros de pessoas que aparentemente estavam fazendo coisas agradáveis, né, mas que, de fato, não estavam obedecendo a Deus. E isso nos leva a uma reflexão sobre nós mesmos. Não é sobre o que os outros estão fazendo, é sobre nós mesmos. O quanto do que a gente faz em nome de Deus, realmente é em nome de Deus. Aí a gente olha esse contexto desanimador e tenta imaginar, né, como podemos fazer para agradar? E aí nós vamos ver também inúmeros casos de pessoas que fizeram até coisa semelhante. No próprio texto de Ananias e Safira, nós temos o exemplo mais acima de Barnabé, que fez a doação. E a igreja foi agraciada por esse ato. O mesmo ato que era visível, que era exterior, e que, se fôssemos juízes, graças a Deus que não somos, seria um ato justo. Um foi condenado, o outro não foi. A gente pode fazer também um paralelo entre a história de Uzá a Arca da Aliança e aquela pessoa que tocou a própria presença de Deus no Novo Testamento, né? O Deus homem, o Deus vivo, que é a mulher ensanguentada. Ela fez isso, ela tocou a arca
que na verdade já era o Deus vivo, já era o Emanuel, e ela foi em direção a Deus, e mesmo podendo ser reprimida e sendo reprimida por muitas pessoas, ela toca em Cristo, e ele relata que dali, né, naquele momento, saiu o poder, e foi um poder de cura, foi um poder de misericórdia, foi um poder de graça. Observem, meus irmãos, que a Bíblia, ela nos ensina que muitas vezes não é sobre o que nós fazemos, as atitudes em si que nós fazemos, mas é como o nosso coração está quando tomamos as atitudes. Então, continuando essa reflexão, o texto nos orienta que nós devemos ser também praticantes da palavra, não nos enganando a nós mesmos, justamente por conta dessa capacidade que a nossa mente tem, baseado naquilo que nós falamos no início, nas nossas imperfeições, no nosso pecado, no nosso coração enganoso, como a Bíblia nos mostra, com as nossas tentações, as nossas dificuldades carnais, como nós temos a dificuldade de compreender como estamos agindo muitas vezes, né? E aqui Deus fala que o texto nos traz, né, que nós devemos olhar para a palavra justamente e nos atentarmos a ela, não como um olhar rápido, ou um olhar não detido, um olhar desatento, porque como diz no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Todos nós que usamos aqui o espelho, sabemos que usamos por um propósito, o fazemos para nos atentarmos aos defeitos que queremos corrigir. Nós não fazemos isso de forma desatenta, de forma negligente. Nós olhamos e nós não nos esquecemos, nós não saímos, inclusive, da frente do espelho, senão os mais vaidosos aí também, muito mais, né? Se não corrigirmos todos os erros daquela imagem ali projetada. E o texto diz aqui que aquele que ouve a palavra e aquilo não faz nenhuma mudança, não reflete em uma mudança mais contínua, ele se assemelha a um homem que se olha no espelho e depois de pouco tempo ele se esquece de como ele era. E tem uma história de um homem que ele era um crítico de artes, e aí diz que ele foi um dia visitar um museu, visitar umas obras, umas artes, e ele foi e começou a tecer críticas ali sobre aqueles monumentos. E aí depois ele começou um monumento que era uma projeção de um homem, e ele começou a falar dos defeitos ali dele. Aí relata a história que depois de algum tempo a mulher foi até ele e falou, esse homem tinha problemas de visão, e aí a mulher foi e falou, olha, aquilo ali não era uma obra de arte, era uma projeção de você, era um espelho. Então ele estava falando de si mesmo, né? Então assim, essa questão de ouvir a palavra e de refletir vem justamente, só somos capazes de fazer isso de uma maneira sincera, de uma maneira honesta, de uma maneira genuína, de uma maneira justa, porque se não fizermos dessa forma, nós vamos encontrar as justificativas inúmeras para as nossas ações, né? E aqui se nós formos olhar para o exemplo do espelho, né, é muito interessante que as versões mais antigas do espelho eram de bronze, né, porque era um material mais translúcido, era um metal em que quando você conseguia um resultado até parecido, nem se compara aos espelhos que temos hoje, mas era um resultado até parecido. E o bronze foi utilizado no tabernáculo. No átrio, né, havia uma pia de bronze, onde o sacerdote precisava se lavar naquele momento. Então, todas as vezes que ele ia
cumprir aqueles rituais, o sacerdote tinha que se lavar, e era justamente o bronze que dava essa noção de projetar a imagem. Então, muitas vezes a gente não compreende, né, o que significavam aqueles materiais, mas aquele material tinha essa função. Inclusive, o próprio bronze que foi feito à pia foi doação dos espelhos que as mulheres, segundo o texto bíblico, né, usavam. As mulheres que trabalhavam na porta do tabernáculo usavam aqueles espelhos, provavelmente espelhos que tinham sido recebidos das egípcias. E aí, esse material foi usado para justamente fazer a pia onde o sacerdote tinha que se lavar todas as vezes que ele ia fazer algo, ele tinha que se lavar, e justamente o que nos ensina que havia uma questão de pureza, uma conotação de pureza naqueles atos, e de também necessidade de apresentar-se diante do Senhor todas as vezes puro, porque aqueles atos ali eram sempre realizados diariamente. E aqui, para a gente já encerrar a nossa reflexão, ele vai dizer que, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É a notícia boa que nós temos, né? Aquele que realmente for praticante, for um ouvinte atento da palavra, ele vai ser liberto de todas essas questões, né, de todas essas dificuldades que nós falamos aqui. E só para ilustrar um pouco sobre essa ação, meus irmãos, sobre essa atitude, eu gostaria até de citar alguns irmãos na fé que tiveram essa experiência de ver a sua imagem diante de Deus, né? Como, por exemplo, Isaías 6, quando ele tem a visão do trono do Senhor. Ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros também. Então, percebe-se uma reflexão, um sentimento muito forte de necessidade até de se afastar-se do Senhor, de indignidade de estar na frente, diante de Deus, justamente porque a santidade de Deus era tão grande, né? Pedro, depois do milagre também da pescaria, quando Cristo provoca aquele milagre, ele vai dizer assim: Senhor, retire-se de mim, porque sou pecador. É justamente essa imagem, esse reflexo na frente de Pedro, mostrando quem ele era, que é justamente também uma alusão ao que nós vemos da luz, né, de Paulo também, quando Paulo se incomoda. Provavelmente ali foi um incômodo muito grande quando depois que ele começou a enxergar. Jó, no final do seu livro, diz assim: me abomino no pó e na cinza, justamente porque ele, quando ele relata que conhecia Deus só de ouvir falar, e hoje ele conhece verdadeiramente, naquele momento, verdadeiramente ao Senhor. Então, é o sentimento que o pecador tem, de quando reflete a sua verdadeira imagem, o de perceber a sua falha, o de perceber a sua indignidade e do quanto nós precisamos do nosso Deus para poder realmente conseguir ter essa percepção e esse esclarecimento. E aqui, meus irmãos, para a gente finalizar, eu gostaria de convidá-los a lermos juntos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, vamos ler juntos, meus irmãos?
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui Paulo dizendo isso, né? E esse refletir, refletir a imagem, esse como espelho, na verdade, desculpa, esse como espelho vem da ideia justamente de refletir a imagem de Deus, né? Então estamos a todo momento, assim como o sacerdote realizava isso, né? Se banhava, todos diariamente, todos os dias, esse processo de santificação ia acontecendo, assim como Tiago diz, nós olhamos aqui no espelho diariamente para ver como estamos. Esse é um processo também contínuo, esse é um processo que acontece de maneira gradual, acontece durante a nossa existência e vai continuando a acontecer justamente porque assim diz o Senhor, que os seus filhos são como a noiva, né, que está sendo ataviada, que está sendo banhada, que está sendo limpa para o encontro do seu noivo. Então é essa a nossa esperança, é esse o nosso intento, é nisso em que acreditamos. Precisamos, então, estarmos ouvintes, sermos bons ouvintes da palavra, precisamos ser bons praticantes dessa palavra e precisamos observar essa palavra e guardá-la no nosso coração para que ela, de fato, faça diferença em nossas vidas. Só vou sugerir que nós cantemos novamente o hino que nós cantamos na confissão.